A notícia caiu como um raio no final da tarde de sexta-feira, iluminando as redes sociais com uma intensidade que ninguém esperava. Seo Kang-joon levou Kim Go-eun para conhecer sua família em Jeonju, apenas 3 semanas após assumir o romance. O título parecia saído de um drama romântico, mas rapidamente se espalhou como um fato real, provocando uma onda de suspiros, curiosidade e espanto. Em um país onde celebridades raramente tornam público esse tipo de passo tão cedo, o gesto de Kang Joon soava quase como uma declaração silenciosa. E, para muitos, a prova definitiva de que o relacionamento que nasceu discretamente já estava florescendo de forma profunda e sincera. Era uma manhã fria em Seul quando o casal decidiu viajar para a cidade natal de Kang Joon. O frio típico do início de outono trazia consigo uma brisa suave, que balançava as folhas douradas que caíam das árvores de ginkgo ao longo das ruas. As primeiras fotos captadas por fãs mostravam os dois entrando no carro discretamente, sem escolta, sem glamour exagerado, apenas com casacos longos e cachecóis simples. Mas mesmo assim, a simplicidade fazia tudo parecer ainda mais especial. Kim Go-eun, com o rosto levemente escondido pelo cachecol bege, parecia calma, porém é possível perceber um toque de ansiedade em seus olhos quando ela olhava a paisagem pela janela, talvez imaginando o impacto daquele encontro. A viagem rumo a Jeonju dura pouco mais de 2 horas, mas naquele dia o tempo ganhou uma dimensão diferente. Os dois conversaram baixinho, riram de detalhes bobos, segundo um motorista que os viu, pareciam um casal que se conhece há muito mais do que algumas semanas. Não havia nada ensaiado, nada exagerado. Era o tipo de proximidade que nasce de uma conexão verdadeira, aquelas que não precisam de palavras para existir. Jeonju, famosa pela sua aldeia tradicional com centenas de casas Anoki, abriu seus braços para recebê-los com uma atmosfera acolhedora. Era o fim da tarde quando eles chegaram ao Jeonju Anoki Village, onde a família de Kang Joon mora há décadas. A rua estreita de pedras, as casas de madeira com telhados curvos, as lanternas penduradas balançando com o vento, tudo criava um cenário que parecia moldado especialmente para esse momento. Uma luz dourada do pôr do sol iluminava as fachadas antiguíssimas, transformando cada passo do casal em uma cena digna de filme. Os primeiros moradores a avistá-los foram uma senhora que vendia chá e um casal de turistas. A expressão de surpresa misturada com alegria não demorou a se espalhar. E a senhora chegou a comentar com os vizinhos: eles parecem tão harmoniosos juntos. Caminham como se estivessem acostumados um ao outro. E, de fato, havia algo encantador na forma como Kang Joon posicionava a mão nas costas de Go-eun para guiá-la pelas ruas irregulares, ou como ela sorria discretamente sempre que ele dizia algo ao pé do ouvido. Quando finalmente chegaram à casa da família, a porta de madeira estava entreaberta, revelando um quintal típico Anoki, com pedras polidas formando um pequeno caminho até a entrada. A mãe de Kang Joon, conhecida por seus pratos tradicionais e por ser extremamente reservada, estava esperando à porta. Ela usava um avental florido e tinha um sorriso tímido que exprimia mais emoção do que 1000 palavras. Nguyen inclinou-se respeitosamente em um cumprimento profundo, e a mãe respondeu segurando suas mãos com delicadeza inesperada. Foi ali, naquele primeiro toque, que muitos acreditam que a conexão verdadeira entre sogra e nora começou a se formar. Dentro da casa, o aroma de pratos tradicionais se espalhava pelo ar: jeukbokkeon picante, japicai reluzente, pequenos pratinhos de banchan coloridos, e o famoso kimchi caseiro feito pela mãe de Kang Joon, tão conhecido entre os vizinhos que já virou uma espécie de lenda local. A mesa baixa de madeira estava preparada com esmero, como se cada detalhe tivesse sido pensado para tornar aquele momento inesquecível. Go-eun, sempre humilde e atenciosa, ofereceu-se para ajudar na cozinha, mas a mãe insistiu para que ela relaxasse. Ainda assim, a atriz ajudou a arrumar pequenos pratos, e isso fez os olhos da sogra brilharem discretamente. Ela tem um jeito que acalma o ambiente, comentou um parente que estava presente. Durante o jantar, a atmosfera começou um pouco tensa.
Afinal, não é todo dia que um filho famoso aparece com uma namorada igualmente famosa para uma refeição íntima. Mas à medida que os pratos eram servidos, conversas fluíam naturalmente. O pai de Kang Joon, um homem de poucas palavras mas dono de um senso de humor sutil, contou histórias da infância do ator. Falou sobre como ele tropeçava nas próprias pernas, como roubava frutas do quintal e sobre a primeira vez que tentou atuar em uma peça escolar, vestindo uma fantasia ridiculamente grande. Gueon ria com sinceridade. Também demonstrava encanto ao ouvir esses pequenos fragmentos do passado do namorado, coisas que nem entrevistas, nem programas de TV jamais revelaram. Em certo momento, a mãe olhou para ela com carinho e disse algo que fez o ambiente inteiro ficar em silêncio por alguns segundos. Eu vejo sinceridade nos seus olhos. Obrigada por cuidar do nosso João. A frase, simples e cheia de significado, deixou Gwen emocionada. Ela inclinou a cabeça em agradecimento, tentando esconder o rubor que subia pelo rosto. Kang Joon, sentado ao seu lado, apertou sua mão discretamente debaixo da mesa. Conforme a noite se aprofundava, a casa iluminada apenas por lâmpadas suaves parecia envolvê-los em um casulo de tranquilidade. Nada ali lembrava a agitação das câmeras, dos tabloides ou das redes sociais. Era apenas uma família compartilhando uma refeição, trocando histórias, construindo um laço que talvez durasse a vida inteira. Quando o jantar terminou, o céu já estava completamente azul escuro, pontilhado por estrelas brilhantes. A temperatura havia caído um pouco, e o vento frio passava entre as ripas de madeira fazendo um som suave, quase melancólico. Foi então que o pai de Kang Joon convidou Gweon para caminhar pelo quintal iluminado pela lua. A expressão no rosto dele era séria, porém gentil. Kang Joon ficou um pouco surpreso. Resolveu respeitar o momento. Gweon seguiu o sogro em silêncio, sentindo o coração bater mais rápido do que o normal. A cada passo, ela ouvia os sons do piso de madeira antigo sob seus pés. Ali, entre lanternas vermelhas e sombras de bambu, parecia que um capítulo importante de sua vida estava prestes a se desenrolar. O pai parou perto de um banco de pedra e respirou fundo antes de falar. Sua voz era baixa, carregada de sinceridade. A cena terminava ali, e ninguém sabia exatamente o que ele diria. Mas uma coisa era certa: aquela noite em Jeonju marcaria o início de algo maior do que qualquer um imaginava. E assim termina a primeira parte desta história, intensa, doce e cheia de significados que ainda serão revelados. O vento frio passeava suavemente pelo quintal da casa Anok, fazendo as lanternas balançarem devagar, como se acompanhassem o ritmo do coração acelerado de Kim Gweon. A luz da lua iluminava o rosto do pai de Kang Joon, revelando uma expressão serena, porém carregada de intenção. Ele respirou fundo antes de falar, e cada segundo de silêncio parecia prolongar a emoção que pairava no ar. Gweon, ele começou, com a voz suave, porém firme. Não é comum que meu filho traga alguém para conhecer nossa família tão cedo. Ele sempre foi reservado. Sempre teve medo de ser mal interpretado, de machucar alguém sem querer, ou de ser machucado. Fez uma breve pausa, observando o rosto dela à luz da lua. Mas, você, ele não hesitou. As palavras atingiram Guelne como uma onda de calor em meio ao frio da noite. Ela tentou responder. O nó em sua garganta a impediu. O pai sorriu gentilmente, entendendo sua emoção. Ele parece diferente, continuou ele. Leve. Mas ele mesmo. E isso é raro. Muito raro. Leon finalmente conseguiu respirar fundo. Eu só quero estar ao lado dele de forma sincera, disse ela, num tom quase sussurrado. Quero que ele seja feliz. Quero ser alguém que o apoia. Alguém que o pesa. O pai assentiu. E é por isso que quis falar com você. Para pressionar, mas para agradecer. E para dizer que, se escolherem caminhar juntos, terá nosso apoio. Aquelas palavras simples, porém profundas, fizeram os olhos de Guelne brilharem. Era como se uma porta silenciosa tivesse se aberto dentro dela, mostrando-lhe que aquele relacionamento, que começou com hesitação, timidez e muita cautela, estava amadurecendo de forma natural, bonita, inevitável. No íntimo,
Ela sentiu que aquele momento seria guardado para sempre. Quando os dois retornaram ao interior da casa, encontraram Kang Joon parado na porta, observando-os em silêncio, como se tentasse decifrar a atmosfera que os envolvia. Deu um passo à frente, segurou a mão de Gueon-né, com um olhar curioso, perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu com um sorriso suave, e esse sorriso bastou para ele entender que algo especial havia acontecido. A noite se estendeu mais um pouco entre xícaras de chá quente, risadas discretas e conversas sobre pequenas histórias de família. Em determinado momento, trouxe um álbum antigo repleto de fotos de Kang Joon na infância, com o uniforme escolar, com o cabelo bagunçado, com as bochechas redondinhas que ele perdia e ganhava ao longo dos anos. Gueon ria discretamente ao ver aquelas versões do namorado, tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão semelhantes ao homem que ele se tornou. E era um menino muito sensível, comentou a mãe, mexendo no álbum com cuidado. Sempre dizia que queria deixar o mundo um pouco mais gentil do que encontrou. Ela olhou para Gueon, e acho que ele encontrou alguém que o ajuda nisso. O tempo passou rápido demais. Como acontece nos momentos que realmente importam. Quando chegaram ao fim da visita, o relógio já marcava quase meia-noite. O casal se levantou para se despedir, mas a mãe insistiu que lhe levassem alguns puffs de kimchi e pequenos doces tradicionais. Para quando sentirem saudade daqui, disse ela com carinho. No caminho até o carro, Eun segurava os presentes com cuidado, como se fossem frágeis demais para qualquer movimento brusco. Kang Joon colocou o casaco nas costas dela novamente, protegendo-a do vento noturno. Você foi incrível hoje, disse ele baixinho, os olhos brilhando em admiração. Eu estava nervosa, admitiu ela, rindo levemente. Eu também. Ele sorriu. Mas quando te vi conversando com meus pais, parecia naturalmente parte da família. Nunca vi minha mãe sorrir tanto com alguém que acabei de apresentar. Guel corou levemente. Sua família é muito acolhedora. Eles gostaram de você, respondeu ele, tocando de leve na mão dela. Isso significa muito para mim. Os dois entraram no carro, mas em vez de ligar o motor imediatamente, ficaram alguns minutos ali, observando a fachada iluminada da casa Anoki. A cena parecia saída de um filme. Lanternas vermelhas tremulando, sombras de árvores dançando. O mundo inteiro parecendo silenciosamente perfeito. Kang Joon virou o rosto na direção dela com uma sinceridade desarmante, sussurrou, obrigado por ter vindo comigo. Acho que esse foi um dos dias mais importantes da minha vida. Guelne encontrou o olhar dele e sentiu o coração apertar no melhor dos sentidos. Para mim também. O carro partiu lentamente pelas ruas estreitas da Vila Anoki, mas a noite ainda aguardava mais surpresas. Na saída da vila, um grupo pequeno de fãs e moradores os reconheceu. Em vez de correrem ou gritarem, mantiveram distância respeitosa, apenas acenando com sorrisos carinhosos. Uma adolescente segurava um pequeno cartaz improvisado escrito com caneta colorida: vocês combinam tanto. Sejam felizes. Guel olhou para o cartaz e não conseguiu conter um sorriso emocionado. Kang Joon também viu e comentou baixinho: as pessoas parecem estar torcendo pela gente. Porque elas veem sinceridade, respondeu ela. No dia seguinte, a notícia se espalhou pela mídia internacional. Portais do Japão, Tailândia e até do Brasil publicaram manchetes entusiasmadas: Seo Kang Joon apresenta Kim Guel na família. Relação se fortalece rapidamente. Casal do momento dá passo importante em Jeonju. Provação familiar sugere futuro promissor. A repercussão foi tão grande que as agências tiveram que emitir notas oficiais discretas, afirmando que Seo Kang Joon e Kim Guel estão em fase de construção de um relacionamento saudável e recebem apoio de ambas as famílias. A frase, ainda que sóbria, interpretada como confirmação de que a visita a Jeonju não foi apenas um gesto romântico, mas uma decisão significativa. Depois, outro detalhe exclusivo veio à tona: o casal também havia programado uma visita à família de Gueon, em Cheongdam-dong, bairro elegante de Seul. Conhecido por sua atmosfera sofisticada, ainda a atriz estaria preparando um jantar íntimo, enquanto o pai,
médico aposentado, teria dito que estava curioso para conhecer o jovem que fez a filha sorrir tanto ultimamente. Com isso, tornou-se claro para todos que o passo dado pelo casal era sério, maduro e cheio de intenções genuínas. Não se tratava de um romance passageiro, nem de uma estratégia midiática. Era algo real. O que crescia em silêncio, longe dos holofotes, mas que irradiava luz suficiente para iluminar o coração de quem observava de fora. Na semana seguinte, fotos exclusivas mostraram Kang Joon e Guelni caminhando lado a lado no Nanshan Park, com roupas simples, entrelaçadas e olhares cúmplices. As folhas avermelhadas do outono caíam ao redor deles, criando um cenário poético. Um fã que os viu disse: eles pareciam um casal que não precisa provar nada para ninguém, só estavam vivendo. Talvez seja esse o segredo. Em um mundo onde tudo pode ser exposto, exagerado e distorcido, o amor discreto e verdadeiro tem um brilho muito diferente. Um brilho raro. Um brilho que cresce sem pressa, mas cresce forte. O que começou com um jantar familiar em Jeonju transformou-se, em poucos dias, em um símbolo de esperança, para fãs, público e até para a própria indústria. Porque, no fim, o que importa não é quão rápido uma relação se torna pública, mas quão profundamente ela toca aqueles que a vivem. E se há algo que essa história deixou claro, que Seo Kang-joon e Kim Go-eun não estão apenas namorando. Eles estão construindo algo bonito. Algo que merece ser visto, celebrado e protegido. Enquanto o carro deles deixou lentamente a Vila Anok naquela noite fria, ninguém ali imaginava que estavam testemunhando o início de uma das histórias de amor mais comentadas do ano. Mas agora, olhando para trás, tudo faz sentido. As histórias não precisam de grandes gestos para serem memoráveis. Basta um jantar em família, e dois corações que escolhem caminhar juntos.